retirada de pauta, tem algum? Então, dando início à sessão, vou passar a palavra à secretária para os processos retirados de pauta. Primeiro processo, o processo vai ser retirado de pauta, é o número 3 da pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. É o processo 10.186, dígito 06. Pauta do PJE, número 3 da pauta. Agora o pregão dos processos com inscrição. Pode pregar o primeiro. Pode iniciar o físico? Pode. Conseguiu? Processo, então, com inscrição para sustentação oral na pauta física, o número 9 da pauta. Processo 2127-2014-017, oriundo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Taúni Banco S.A., recorrido, Remy Rodrigues. Voto no processo, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, Doutora Adriana Goulart Sena Orsini, revisor, e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, Dr. Davidson Malaco Ferreira. O senhor está falando pelo Itaú, doutor? Exatamente. Pelo recorrente. Tem a palavra. Senhor presidente, doutor Luiz Ienaco, doutor Marco Antônio Paulinelli, doutora Juliana Vignoli, doutora professora Adriana Goulart Sena, doutor Genderson, e luz representante do Ministério Público, senhora secretária e colegas aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de focar em 2 pontos na sustentação oral, em termos de razões recursais, um relativo à equiparação salarial e o outro relativo à integração da participação da PR e da participação dos resultados. Com relação à equiparação salarial, o que nós temos percebido nas instruções processuais a despeito da equiparação é uma minimização dos depoimentos, até para que facilite, inclusive, a coleta de prova oral, de que, obviamente, a prova feita pelos reclamantes, de que as atividades são as mesmas, de reclamante e paradigma. Em termos de equiparação, inclusive no segmento bancário, essa é praticamente a regra geral. E aí, no desdobramento desses depoimentos, se percebe algumas contradições e algumas inverdades que são colocadas para justificar efetivamente o pedido de equiparação salarial. Eu gostaria de fazer exatamente essa visualização rapidamente, senhor presidente. O reclamante e o paradigma trabalhavam em segmentos distintos, segmentos setorizados do banco. E esta foi, inclusive, a forma com que o juízo de piso entendeu pelas diferenças salariais, baseado no seguinte argumento que está descrito na própria sentença. Contudo, abre aspas, foram mais convincentes e harmônicos os depoimentos das testemunhas do autor, inclusive do próprio paradigma que foi ouvido, que ressaltou que não havia diferenças no porte de clientes atendidos pelo reclamante. Então, esse foi um dos pontos de sustentação, de fundamentação do julgado para acolher o pedido de diferenças salariais, que não houve essa demonstração. E, na verdade, os depoimentos eles são incongruentes e incoerentes nesse sentido. Eu vou começar com o depoimento pessoal do próprio reclamante, que o banco, ata de depoimento do dia 21 de novembro de 2016, que o banco segmenta as carteiras de acordo com o volume, EMP 1, 2 e 3, que existem plataformas específicas dentro de cada segmento, que o depoente trabalhava no segmento EMP3, enquanto o paradigma trabalhava no segmento EMP1, que no segmento do depoente também havia operações setorizadas, pois se tratavam de produtos de prateleiras de todas as agências. As testemunhas ouvidas a rogo do reclamante foram 2, inclusive uma do paradigma, mas a primeira, o senhor Alberto Marques, menciona que essa segmentação era feita, essa distinção, pelo faturamento dos clientes. Diz o senhor Alberto, testemunha ouvida a rogo do reclamante, que os segmentos são setorizados na categoria de 1 a 4, podendo migrar entre eles, dependendo do faturamento, que os clientes na categoria 1 possuem maior faturamento, que as categorias podem ser menos ou mais extensas de acordo com a política do banco. Mais uma parte do seu depoimento. Que as metas do gerente são diferentes,
dependendo da carteira de clientes. A testemunha ouvida também a arrogo do reclamante, que é o próprio Paradigma, disse, abre aspas, trabalhou com o reclamante, mas em plataformas diferentes. Que não havia diferença no porte de clientes atendidos pelo reclamante. Quer dizer, a própria testemunha, Paradigma, contradiz o que foi dito em próprio depoimento pessoal do reclamante. No final ele disse também, Excelência, que não tinha acesso à carteira de clientes do reclamante, até porque as plataformas eram diferentes. Digo isso, senhor presidente, em vista desse resumo, né, fático que foi aqui descrito, lembrando aí das próprias lições do professor Maurício Godinho Delgado, né, na sua obra, quando ele vai definir funções e vai dizer o que é, qual é a identidade de funções, né, que a função ela é definida por um conjunto de atividades, de tarefas, de atos específicos que servem para classificar o posicionamento daquele empregado na estrutura organizacional da empresa. E, em termos de atividade, eles são gerentes, mas gerentes de setores diferenciados, que realizam, portanto, tarefas distintas, segmentadas, e que servem, portanto, para classificar esses empregados em plataformas diferentes na organização estrutural da empresa. Nesse sentido, senhor presidente, já que demonstrado então que o trabalho nesse sentido não era de igual valor, já que efetivamente em termos de faturamento, em termos de segmentação, os clientes eram diferenciados e, portanto, não poderíamos dizer e afirmar que esse trabalho era de idêntico valor. E para finalizar a sustentação oral, senhor presidente, a reclamada também demonstra sua resignação com relação à integração da PR, da participação nos resultados. A prova nos autos, efetivamente documental nesse caso, senhor presidente, foi jungida pela reclamada, as folhas 288 até as folhas 318 dos autos, demonstrando que o pagamento dessa parcela da participação de resultados, ela leva em consideração, evidentemente, a produtividade individual do reclamante, mas leva em consideração também fatores financeiros da empresa, tipicamente estruturais e tipicamente condizentes ao que o artigo 2º da Lei 10.101 de 2000 enfatizam como parcela de participação nos lucros e parcela indenizatória, parcela desvinculada da remuneração, como diz a Constituição Federal. Foi feita essa prova de que os fatores de performance do banco, fatores de eficiência, fatores então de captação de novos recursos do próprio banco também influenciam o pagamento, e isso está documentado nos autos. Está documentado nos autos também o próprio acordo coletivo que ratifica exatamente essa premiação, paga de forma semestral, não é uma premiação paga de forma mensal, paga de forma semestral, também nos exatos ditames da Lei 10.102 de 2000. Então, senhor presidente, com essas considerações, singelas considerações, pelo provimento do apelo da recorrente. Eu estou com relação à equiparação. Sou eu que sou relator? Não. Eu tomo o voto dos outros. Com relação à equiparação salarial, eu acho que está havendo uma confusão de institutos quando a empresa fala em valor do trabalho. Na verdade, isso não se refere ao valor financeiro da carteira que cada um opera. Isso quer dizer mais com a complexidade e produtividade. E essa diferença não foi demonstrada. Não é porque um trabalha com uma carteira de cliente com maiores recursos que o trabalho é mais ou menos complexo, ou que a produtividade é maior ou menor em função disso. Então, isso não ficou demonstrado nos autos. A função, então, por tudo que se demonstrou que a própria empresa admite que as funções são similares e a diferença que é apontada é apenas no tamanho ou melhor, no volume financeiro da carteira. Então, não houve demonstração de uma diferença de volume de trabalho ou de complexidade desse trabalho que justificasse a diferença de salário. Então, eu estou mantendo a decisão por este motivo. Quanto à premiação de resultados, o que se demonstrou que até pelo ofício da própria circular é que ela, na verdade, não é nada mais do que um
um adicional de produtividade e, como tal, incorpora o salário para todos os efeitos legais. Né? Em suma, estou mantendo a decisão por esses e outros fundamentos e vencido apenas com relação à indenização de despesa com o veículo, que eu excluiria, mas a maioria entende pela manutenção. Então, nós estamos negando provimento por maioria. Doutora Adriana. Exatamente, apenas complementando a fala de Vossa Excelência, parece que há uma confusão em relação ao igual valor do trabalho que a Constituição e a CLT, no artigo 461, estabelece. Então, quer dizer, não é questão de faturamento, o valor do trabalho é aquele que é feito. Em relação a carteiras, plataformas e segmentos, continua sendo uma segmentação para uma gestão empresarial. Não se demonstra nos autos que gerentes tenham efetivamente funções, ou o doutor citou o meu grande orientador e mestre de sempre, né, o professor Maurício Godinho Delgado, aí nesse caso não há essa diferença. Se houvesse prova, ou se a instituição bancária passar a fazer as diferenciações de função e remuneração a partir de atividades realmente diferentes, né, que sejam comprovadas nos autos, aí nós estamos falando de outra coisa. Existem instituições bancárias que realmente o gerente de contas de maior valor ou de clientes especiais, ele faz, sim, funções e atividades completamente diferentes. Fica muito claro, né? A segmentação se demonstra na atividade, mas não é o caso dos autos. Então, seguindo, sim, acompanhando inteiramente o voto de Vossa Excelência, até porque o senhor já colocou a questão que fica vencido. Muito obrigada. Doutora Juliana. O meu posicionamento, desgaste, indenização em face do desgaste do combustível. O meu posicionamento, assim como o desembargador da Adriana, é no sentido de ser devida à indenização respectiva. Então, agora, quanto à equiparação, nos exatos termos que foram expostos pelo relator e pela revisora, se o banco, a partir de então, conseguir fazer essa prova, porque em outros processos nós temos deixado de dar equiparação em virtude disso. Então, acontece que isso realmente não restou provado. Nesse feito, não. Então, nesse sentido e por ter tais motivos, eu estou acompanhando integralmente o relator. Então, doutor, por maioria nesse tempo. Muito obrigado, excelente bom dia a todos. Quem diria preferência? Esses dois aqui, o número 2 e o número 4, só que o 2 ainda não chegou, cadê o Vandaço? Ele não chegou ainda, ele pediu preferência, mas ele ainda não chegou. Pode iniciar, então? Pode. Então, a gente vai passar para as pautas do PJE. Primeiro pedido de preferência, tem um pedido de preferência na pauta do doutor Marco Antônio, é a pauta de 918, processo 10.227, recorrente Augusto Masayuki Katayama, recorrido José Flávio de Souza Eireli. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor William Araújo Santos. Senhora, doutor William? Você está falando pelo José Flávio? Ok? Pelo recorrido, pelo José Flávio. É uma empresa. É o processo 4 da pauta do Dr. Marco Antônio. Voto o Dr. Marco Antônio, o senhor e a doutora Adriana. Sim. O doutor quer ouvir a... A Thaís diz que ele já sustentou, se confirma. O senhor já sustentou nesse processo, doutor? Não. Esse? Não, né? Não. Mas então não, é esse, não. não teve voto, né? Então, quer antecipar a conclusão, Marco Antônio? Eu estou conhecendo do recurso e no mérito negando o provimento. Quer se manifestar, doutor? somente se houver divergência. Não, da minha parte eu estou de acordo. Eu teria, porque eu reconheceria o vínculo. Reconheceria o quê? Não, eu reconheceria o vínculo. Eu daria provimento ao recurso para reconhecer o vínculo. E o doutor Marco Antônio está negando. Não? Não, é o 2. 10.064. É o 2 ou o 4? Agora é o 4. É o 4. 10.064. Perdão, porque é o 2. Eu também estava... Não, é o 4 da pauta. 4 da pauta. 4 da pauta. Dele, da pauta do Marco Antônio. Então, desculpa, só para ver. Tem nova versão? Tem só mudando fundamento, não alterou a conclusão, não.
Pois é, então exatamente. Questão de vínculos. Eu já tinha feito essa divergência e ele tirou de pauta, eu realmente reconheceria o É porque a vínculo. senhora não lançou a divergência. É. A senhora tinha falado com ele e ele Isso retirou. mas isso aqui é uma no grave meu- petição. Você tá é o 10064. Não é não, doutor. É o, Processo Eu acho que é- 10.227. é o processo Eu acho que é eu- 10.227. Não, eu Aí tô eu que tô no certo. processo errado, É o então. senhor que está no processo errado. Ah, então peraí. Tá certo, cheguei 10.227. atrasado, É o processo 4. Com isso eu estou de Tá acordo. tudo errado. Mas não tem. O senhor está de acordo, mas a doutora Adriana ela tinha uma divergência que não estava lançada. E o doutor Marco Antônio retirou de pauta. E é uma questão de vínculo, sim. Sim, E a divergência exato. continua não lançada. Mas é porque ela tinha falado. Eu tinha com feito ele. Ela já fez isso anteriormente. aqui mesmo? É, Ah, eu então fico tá. conhecida. Ela Então vai tá ficar bom. vencida. Então vai ficar por. Bem, deixa eu ver se eu votei no outro e estou de acordo também, né? Ah, Não, votou. Não, nisso o senhor está eu estou de acordo, fico eu estava vencida. votando Vai ter que errado. ver se ele Tô vai negando sustentar, provimento. porque Então está negando provimento por maioria. Perfeito. Agradeço a atenção. Pois não. Foi igual o Antônio que diz aqui. Votando no o senhor já está votando em outro processo. Eu tenho que fazer D. Pois E aqui, agora? pra mim, tá Agora a gente vai divergindo. passar para a pauta da doutora Adriana, porque ainda tem um pedido de preferência, mas também o advogado não chegou. Vamos lá. Qual que é o Agora é a minha? É o do Daço? Não, é o do doutor Frederico. Aí tá aqui? Doutor Frederico tá. Ah, bom. Floriano, desculpa. Floriano. Qual que é, Adriana? Agora nós vamos para a pauta da senhora. É Sim. o 26 da pauta Tá da certo. senhora. Então aqui tem estrelinha. É o que tem estrelinha. Ah, então tá A senhora fácil. adora Ah, estrelinha. tá Não, fácil. essa estrelinha é preferência. Essa não é medalhinha. Não, não, estrelinha. Eu ainda consigo A estrelinha é mais diferenciar. bonita que a medalhinha. Pode Não. Pode pregoar? Então, próximo, a gente passa agora para a pauta de relatoria da doutora Adriana, um pedido de preferência, o processo número 26 da pauta. Processo 10.680, recorrente Carrefour Comércio e Indústria Limitada, recorrido Anselmo de Melo Souza. Votam no processo doutora Adriana Goulart Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Pauliné de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Floriano Vaz. O senhor está falando pelo Carrefour, não é, Do doutor? Carrefour. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Adriana quer antecipar ou vai agora? Posso antecipar o voto, sim. Só um minutinho. Primeiramente, saudar, né, a presença do desembargador aposentado Floriano Vaz, ex-presidente do TRT2, dizer que foi muito gentil e agradável recebê-lo ontem no gabinete e, além de receber o memorial, a nossa conversa, lembrar pessoas tão queridas, doutor Manuel, doutor Alfio, né, e doutor Nilo. Então, realmente foi muito agradável a presença do senhor ontem no gabinete, né? Então, vamos lá. Eu estou, na realidade, conhecendo do recurso ordinário interposto, eu estou dando provimento parcial para reconhecer a nulidade da sentença proferida por cerceamento do direito de provas, determinando a reabertura da instrução processual, com retorno dos autos à origem para a oitiva da testemunha Késia da Silva Bruno Alves e, ao final, entrega de nova tutela jurisdicional, como se entender de direito. Resta prejudicado o exame da matéria meritória constante no recurso patronal. Eminentes magistrados, eminente presidente, eminente relatora desembargadora Adriana Sena, eminente revisora desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro e eminentíssimo desembargador Marco Antônio Pauliné de Carvalho, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária Adriana, é para mim uma grande honra falar perante essa egrégio Tribunal da Terceira Região, da minha terra, da qual me ausentei durante muitos e muitos anos. E é claro que espero que o brilhantíssimo voto da desembargadora Adriana Sena seja acompanhado por Vossas Excelências. Mas como não sei se haveria talvez alguma divergência, eu direi algumas poucas palavras, mostrando que, de fato, sem dúvida nenhuma, houve um cessamento de defesa. Quando houve audiência na vara do trabalho, compareceram as partes, o reclamante não apresentou testemunhas, mas a empresa, obviamente, um processo grande que envolve várias verbas importantes, a empresa tinha uma testemunha e pediu que a testemunha fosse ouvida. Essa testemunha não tinha nenhum impedimento para que fosse ouvida. Ela não era ocupante de altos cargos da empresa, era uma empregada modesta e simples, e que não tinha nenhum motivo para que ela fosse considerada
impedida de depor na lei e na prática jurisprudencial e na doutrina o simples fato que foi alegado de que ela teria sido, em um outro processo, há tempos atrás, preposta por ordem da empresa, comparecer como preposta. Cumpriu uma ordem, comparecer como preposta. Isso não significa que o seu depoimento não possa ser ouvido. Então, essa nulidade, a meu ver, é evidente, é flagrante. Se um processo grande aparece, o reclamante não, ainda que ele tivesse levado testemunhas ou não tivesse levado testemunhas, o fato é que ele tinha o direito de levar testemunhas e não levou. A empresa tinha direito de levar testemunhas e levou só uma. E foi impugnada simplesmente e apenas, então, somente, por um fato data vênia irrelevante de que teria sido, em algum outro processo, por ordem da empresa, comparecido como preposta. Não houve nenhuma alegação de que ela fosse impedida moralmente ou que tivesse comprometimento maior com o empregador. De modo que eu espero, que não vou entrar no mérito, porque eu espero que o voto da eminente relatora, ilustríssima desembargadora, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, seja acompanhado por Vossas Excelências. E se me reserva a possibilidade de debater o mérito, de falar sobre o mérito, se o voto de Vossa Excelência não fosse acompanhado, onde eu acredito que será acompanhado, e a minha esperança grande é essa, que o voto da eminente relatora seja acompanhado por Vossas Excelências, eminentes desembargadores. Sim, não, apenas consideração, realmente eu abordo no voto o fato de que a testemunha ela não se torna suspeita pelo simples fato de ter atuado como preposto em outras demandas ajuizadas. Eu trago jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho na relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, Luiz Felipe Vieira de Melo e Guilherme Augusto Caputo Bastos, ou seja, 3 acórdãos de turmas diferentes para demonstrar que esse tem sido o entendimento. E aí, inclusive, em relação ao juiz, que ainda que tivesse, a CLT ela fala de uma forma peremptória. Eu acho que o fato do verbo estar no imperativo, o juiz ouvirá como informante, não dá ao juiz a possibilidade de simplesmente indeferir. Ainda que ele considerasse que fosse suspeita ou que fosse impedida, ele teria que ter ouvido como informante para que, então, atribuir o valor que possa merecer. Mesmo que ele não atribuísse, nós teríamos condição de atribuir. Ou seja, o processo teria sido resolvido neste momento. O que, então, essa atitude, ela leva a essa possibilidade ou essa necessidade de configuração de cerceamento de defesa, até como realmente uma questão didática e pedagógica de que a prova ela não é produzida apenas para o juiz de primeiro grau. Eu não gosto muito dessa história de piso, porque fica parecendo que a gente está em algum apartamento. Eu não gosto. Eu acho que juiz é juiz, seja de primeiro, segundo, terceiro grau, de qual for. Então, eu acho que respeito o entendimento do juiz de primeiro grau em relação a essa eventual suspeição, mas ainda que sim fosse, a CLT não dá margem a não ouvir a testemunha. Ela é concentrada, ela tem um princípio de concentração exatamente para gerar o quê? Efetividade. Então, o juiz acha que é suspeita, escuta como informante, atribui o valor que possa merecer. Tem a tese do professor Moacir Amaral dos Santos, que ele escreveu 6 volumes sobre prova. Ele deixa isso muito claro, tem inclusive na biblioteca da UFMG. Então, não há essa possibilidade de não ouvir a testemunha. Então, a prova não é apenas para o juiz de primeiro grau, ao contrário, é para o conjunto regional. Então, é nessa linha de raciocínio eu conduzo meu voto e levo, então, ao cerceamento de defesa. Tá, doutora Juliana está de acordo, né? Já manifestou. Dando as boas-vindas ao doutor Floriano. Acuso o recebimento de memorial. Entendo que a nulidade é evidente, aliás, não é o único processo na pauta de hoje com o mesmo objeto. E entendo que é evidente a nulidade e estou acompanhando integralmente o voto. Tem. Acompanho o voto também. Por unanimidade. Muito obrigadíssimo pela atenção de Vossas Excelências. E repito que realmente para mim não é só uma honra muito grande falar perante Vossas Excelências, mas também é um prazer muito grande. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. É o primeiro da votação, o senhor, o número 8 da nossa. Bom dia. Pode.
Agora a gente passa para a pauta de relatoria do doutor Ienaco, a pauta de 915. O primeiro processo é o número 8 da pauta, processo 10.425, recorrente Banco Santander Brasil S.A., recorrida Adailton de Souza Carvalho. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. O senhor está falando pelo Adailton, doutor? Adailton, recorrido. Recorrido. Doutor, então o voto já adaptado ao entendimento majoritário no sentido de dar provimento parcial para determinar a adoção do divisor 180 para o cálculo das horas extras, já ressalvados os entendimentos em contrário. O senhor quer se manifestar? Senhor presidente, eu poderia aguardar eventual voto divergente? Claro, doutora, de acordo? O voto já está adaptado, de acordo. O voto já está adaptado ao entendimento majoritário. Muito obrigado, prazer revê-los. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo é o número 10 da pauta. Processo 10.440, recorrente Cleberson Rodrigues de Jesus, recorrida Belgum Becaert Arames Limitada. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Márcio da Silva Gomes. O senhor está falando pelo Cleberson, doutor Márcio? Isso. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor, estou dando provimento para deferir... Para deferir ao reclamante benefício da justiça gratuita. Ok, senhor, só ver se não houve divergência. De acordo. Doutora, Ok. de acordo? Unânime. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigada. Próximo é o número 11 da pauta, processo 10.442, recorrente Adilson José Moreira Maia, recorrida HSBC Bank Brasil S.A. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação oral, esse é o nome, doutor Humberto Marcial Fonseca, pelo recorrente, doutor Humberto não se encontra presente. Então, vencido enquanto as horas e a sociedade moral, estou dando provimento ao apelo para fixar o marco prescricional em 26 de agosto de 2008 para os seguintes pleitos. 7ª e 8ª horas como extraordinárias, intervalo entre a jornada de 1 hora a título extraordinário por não concessão integral, intervalo do artigo 384 CLT, também a título extraordinário, recálculo das horas extras em razão do divisor e julgando procedência em partes pedidos iniciais, condenar o réu, no período não prescrito, ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas das 7ª e 8ª horas como extras, sempre com adicional repercussões legais, reflexo sobre férias e 1/3 de férias, vencidas e proporcionais, ADS, 13º salários, gratificação de função, participação nos lucros, FGTS, abonos concedidos, gratificações semestrais, pagar mês a mês, divisor 180, ressalvando-se o entendimento da turma quanto ao divisor, e indenização por danos morais em R$30 mil, atualizável conforme súmula 349 do TST, juros conforme artigo 883 da CLT, súmula 200 do TST. Correção monetária, conforme tabela do Justiça do Trabalho, nos moldes da súmula 381 do TST. Declaro para fins do artigo 832, parágrafo 3º, natureza salarial das parcelas, exceto reflexo em férias indenizadas e FGTS, e indenização por dano moral. Honorários advocatícios a cargo do réu de 15% sobre o valor a ser liquidado. Observadas aos OJ SBDI 1 TST número 348, tese jurídica prevalecente número 4, tese regional. Invertidos os ônus sucumbenciais, arbitra condenação, o valor de 35 mil, custo de 700 pelo reclamado. Isso, mudar uma outra coisa. Intimado, né? Já fica intimado na sua. Já está adaptado a alguma divergência nesse? Não, mas... Aquele valor desse. Então tá, é isso aí. Próximo, pode ir, doutora? Pode. Próximo é o 14 da pauta, processo 10.549, agravante, Itaú Unibanco S.A., agravado, Pedro Pereira de Paiva. Votam no processo, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, pela agravada, doutor Humberto não se encontra presente. Conheço e nego provimento.
Eu estou de acordo, eu só não entendi por que revisou Zé Murilo. Explicar isso para a senhora. Isso é porque esse processo, se a senhora for lá no ID, acho que é folha 11, esse processo já esteve aqui, voltou, e ele, na primeira vez que veio, ele teve um recurso de revista. Sempre que ele passar pela vice-presidência, ele vai registrar o nome do vice-presidente na época, e era o doutor Zé Murilo. Ok, tá? mas com certeza, tá explicado. Então, do senhor acabou. Agora a gente vai para a doutora... Tá doido para mandar para ele? Não era dele. Redistribui. Agora a gente Vou botar o Zé Murilo para botar o processo, né? 42 agora da pauta da Adriana. Todos que passaram por ele, Tá. ele fica. 42? Agora é pauta da doutora Adriana, né? Vamos lá. 42. O 42 da pauta da senhora. Então, a gente passa agora para a pauta de relatoria da doutora Adriana, de 916, primeiro processo com inscrição, número 42 da pauta. Processo 11.373, recorrente. Cerâmica Safran S.A., recorrido Marco Túlio Henrique Teixeira. Vota no processo doutora Adriana Goulart de Senocini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para ostentação, doutora Camila Leite Lima. A senhora, doutora Camila, a senhora está falando pela cerâmica, doutora? Pela recorrente, pela cerâmica. Pode fazer. Cerâmica recorrente, está aqui antecipada. Estou negando o provimento, é melhor ela fazer, né? Isso. Bom dia, doutos desembargadores, ilustre desembargadora relatora, doutora Adriana Goulart, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho, bom dia aos demais colegas aqui presentes. Represento a Cerâmica Safran nesta reclamatória trabalhista, cujo tema principal é a reversão de justa causa aplicada ao empregado. E saliento que, com a devida vênia ao entendimento do juiz sentenciante, esta reversão da justa causa não merece prosperar. Muito nos assustou ao analisarmos essa sentença, pois estamos diante de um empregado que, além de faltar inúmeras vezes ao trabalho sem justificativa, se atrasou reiteradas vezes por mais de 3 horas. Sim, doces desembargadores, não estou me referindo a atraso de alguns minutos, os quais, inclusive, são permitidos pela CLT. Estamos aqui diante de situações em que o reclamante atrasou o serviço por mais de 3 horas e que, inclusive, ao prestar depoimento em audiência de instrução, confessou que saía constantemente do trabalho para pagar contas pessoais. Então, diferentemente do que entendeu o doutor juiz sentenciante, a reclamada observou sim a gradação das penas, uma vez que advertiu o reclamante verbalmente, advertiu por escrito, suspendeu por 1, por 2 e por 3 dias, sucessivamente, para então aplicar a justa causa ao obreiro. Além disso, gostaria também de ressaltar que, ao contrário do que do que restou consignado em sentença, o último atraso do reclamante não ocorreu no dia 4/5, e sim no dia 9/5, ocasião em que foi prontamente demitido por justa causa. Por essas razões, pugno pelo provimento do recurso para que seja mantida a justa causa corretamente aplicada ao trabalhador. Pois não, senhor presidente. Em relação à justa causa, eu estou mantendo essa decisão de primeiro grau. Primeiro porque a CLT, ela é sabedora de que o trabalhador é um ser humano, ela autoriza para saídas para recebimento de salário, para questões da vida pessoal. Então, quer dizer, eu não acho que se resolve essas questões na forma punitiva. Eu acho que se resolve essas questões, mas de uma forma a respeitar, às vezes, as condições da pessoa. Inclusive, ontem eu recebi a empresa Fiat, com seus advogados, mostrando um pool de serviços que ela estabelece exatamente para que o empregado possa exercer essa cidadania, pagamento de contas e outras coisas, porque ele não pode simplesmente ser abdicado dessa condição. Então, eu acho que isso não se resolve de forma punitiva. É a minha visão, acho que o poder empregatício ele não pode ser exercido dessa forma autoritária, na minha visão, por óbvio, né?
Aí, por outra forma, eu vejo também que na hora que há uma referência no texto da justa causa, fala-se em disciplina. Quer dizer, cabe qualquer coisa para depois o advogado vir e colocar. Então, eu acho que quando se coloca uma justa causa, tem que falar o que foi para o empregado saber. Então, acho que esses, independentemente de não ter havido o atraso que o juiz de primeiro grau menciona, e depois nos embargos de declaração ele fala que está querendo reforma do julgado, ele não enfrenta a questão, digamos assim, fundamentado nesses aspectos, eu vejo que a justa causa não tinha, na minha forma de ver, motivo para ser aplicada, mas sim uma situação que mereceria, já que se quer uma questão pedagógica, uma atuação pedagógica no sentido de adequar isso. Mas é a minha visão, então fica a consideração dos demais colegas e membros da turma. Doutora Juliana. Eu quero pedir vista do processo. Então está retirado com a vista da doutora Juliana. Marco Antônio, quer antecipar seu voto ou espera Não, o vou próximo? esperar. Espera o retorno, então. Obrigada, bom dia. Bom dia. Esse é 42, né? Se eu consigo fazer anotações dele aqui. Já tinha fechado, achei que não ia rolar mais nada ali. Seguinte. Próximo é o 24 da pauta. Processo número 10.660, recorrente Iracema Bigonha Toledo e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Escrito por ostentação, doutor Humberto Marcial Fonseca. Pela recorrente Iracema, doutor Humberto não se encontra presente. Pois não, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, dando parcial provimento ao recurso da autora para afastar a pressão total em relação aos anuênios, visto que a prescrição a ser considerada é apenas parcial, pelo que determina o retorno dos autos origem para prosseguimento do julgamento, como se entender de direito, evitando-se a supressão de instância nos termos da fundamentação do voto. Restam prejudicadas as demais matérias eriçadas pelas partes, que deverão ser renovadas, caso entendam pertinentes depois de prolatada a nova sentença. De acordo. Doutor Paulinelli? De acordo. Então, sem divergência. Na sequência, agora vamos para a sua pauta. Doutora Renata, a gente está me usando um e-mail agora, mas vocês estão agora aqui, a doutora Adriana, a gente pode passar para a gente, depois voltar nela. Ele está aí? Não, A Adri, hoje eu sei que foi a rainha da pauta. Foi. Hoje foi 50, você viu que coisa? Bom, né? Ah, você acha? Semana de hoje. No mesmo número. Então, pode passar para a doutora Juliana? Diz que meu. Não, eu disse que meus armários. Próximo, a gente passa então para a pauta da doutora Juliana. Próximo é o número 2 da pauta. Processo 10.352, recorrente Alexandre Eduardo Alves Madaleno, Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrita para ostentação, doutora Raquel de Souza da Silva. Pelo autor, doutora Raquel não se encontra presente. Doutora Juliana. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, uma vez que tempestivos, adequados e regulares. Quanto à representação, conheço também das quantas razões recíprocas. Em questão de ordem, determina a alteração da classe processual de RO para ROPS. No mérito, nega o provimento ao recurso do Itaú, confirmando a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescentando outras razões de decidir. Essa é a minha proposta, presidente. Quanto ao recurso do autor, dou-lhe parcial provimento para, nos exatos termos da fundamentação, acrescer a condenação, reflexo da PR em horas extras, indenização substitutiva no montante de R$ 17.616, em função da premiação da festa de 30 anos, comissões de agenciamento no montante mensal de R$ 500, com reflexo em repouso semanal remunerado. Excluindo
Peraí. Vou fazer uma retificação aqui, viu, Adriana? Aham. Domingos e feriados, nos exatos termos da CCT. Ah, desculpa. É isso mesmo. E até isso está em outro ponto nosso. A gente está excluindo os sábados por entendimento do TST, mas no caso de ter negociação coletiva, o meu voto é pela inclusão. Então, incluindo sábados, domingos e feriados, nos termos da CCT e OJ 394, férias mais 1/3, 13º salários e horas extras. Autoriza-se desde já a dedução das parcelas quitada idêntico título, conforme demonstrativo de pagamento. Majorado o valor da indenização por danos morais por cobrança de metas para R$ 10.000, determinada a observância da OJ 400, da SBDI 1 do TST quanto aos juros de mora. Quanto ao mais, confirmou a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aí sim, majorado o valor da condenação para R$ 30.000 e das custas para R$ 600. Essa agora é a minha proposta de voto, presidente. Estava pelo... Tá, o Antônio está de acordo? Eu vou divergir da inclusão dos sábados como repouso semanal remunerado. Porque esse caso aqui é diferente? Foi negociado coletivamente. Nós temos isso também na pauta em alguns outros pontos. Tem uma negociação, em alguns casos aqui, tem negociação coletiva, expressamente atribuindo, vendo o sábado como atribuindo o mesmo caráter de repouso semanal. E é por conta disso que ele está incluído. Sim, mas a OJ é um entendimento. Olha, a OJ, quando ela coloca o 180 e o 220, esse é o entendimento judiciário. Agora, se as partes legitimamente, a meu ver, né, negociam e atribuem o mesmo caráter de repouso semanal remunerado para o sábado, elas têm o direito de fazer isso. Se elas silenciam, a meu ver, a gente aplica, ainda que ressalvando entendimento, a posição do TST. Me parece que esse entendimento do TST foi manifestado num processo em que havia a negociação. Eu precisaria saber se dá para fazer um distinguish no caso, porque se tiver esse caso na base, aí não dá. Não, porque o que me parece é que os processos que foram considerados para a elaboração do entendimento são casos idênticos, em que havia a negociação coletiva, que são repetidas em quase todo o país, as cláusulas dessas convenções, e eu não vejo diferença nenhuma. Não, então, se a base para julgamento tivesse sido um processo em que havia na negociação, no acordo ou qualquer tipo de coletivo, essa previsão, e apesar disso, porque eu vou ressalvar também nesse ponto meu entendimento e vou aplicar. Mas, assim, a meu ver, eu até concordo em... Como é que a gente faz? Em retirar para poder avaliar, mas aí vai acontecer isso nos outros processos que estão em pauta. Retirar, então? Para isso. Tiramos todos. Porque, se for o caso, só nesse caso eu ressalvaria e ressalvaria o meu posicionamento e retirando o sábado. Do contrário, se isso não tivesse sido um processo... Vamos tirar todos. Então, esse aí só está retirando 2. Eu vou retirar de pauta para verificar aqui, ó. Deixa eu ver o meu aqui, porque eu sei quais são as suas divergências. Se foi ver qual que é que você fez. Tá. Retirar para analisar o distinto. Tá certo. Então, retirado. Só um minutinho, tá? Aqui. Pagamento, o meu é o 10.380. Adriana, então vai ter ré para mil. Não vamos só nesse. Aí volta no D, pode o doutor Marco Antônio primeiro voltar no D, porque tem que fazer a inscrição dele ainda. Pode. Então vamos fazer o do Marco Antônio enquanto faz a inscrição dele e depois a gente volta nela. Tá. Bom que a gente resolve isso. Respira. O espaço que é pequeno. Colocar aqui distinguish.
Sim. Ô, doutora Adriana. Oi. Desculpa, a senhora me perguntou o quê? Não, eu falei que no meu caso, o que ela divergiu em relação a esse ponto, que vai ser retirado de pauta, é o 10.383. Só sabe o número dele da pauta, não, né? Hein? Pode deixar, 10.300. Número 16. É o 16 da pauta. Exatamente, que eu recusei. Ah, eu queria mudar, não é? É um que a senhora... Não, tem esse não, divergência. porque ela fez, eu recusei a divergência. Mas se for possível fazer o distinguish, senhora vai eu retirar concordo de com pauta, ela. então? Estou retirando. Tá. 10.383. Tá, 16 da pauta. tá bom. Fazer do doutor Marco Antônio primeiro, tá? Então, eu já vou usar. E agora? Nota só o nome dele. O 4? É o número, o próximo agora da pauta do doutor Marco Antônio. Não, o 4 já foi. O 2? O 2, doutor Darcio não chegou, tinha pedido preferência. E tem o 13. Vamos fazer o 13, Fazer depois o de volta 13 no primeiro. 2. Aí se não chegar, a gente Se vai não sem chegar, ele. não tem jeito. Então, a gente passa agora para a pauta de relatoria do doutor Marco Antônio. Ok. É o número 13 da pauta, processo 11.174, recorrentes Felipe Éder Pinto e SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinete Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac e doutora Adriana Goulart Senorsini. Escrito para ostentação, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. O senhor está falando pela SPAL, doutor? Pelo empregado também Pelo- é recorrente, pelo Felipe? o autor. Pelo recorrente. O doutor Marco Antônio gostaria de antecipar a conclusão do voto? Sim. Então, por favor. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, dou provimento parcial aos apelos para, de ofício, declarar nula a respeitável sentença e determinar o retorno do feito à origem, a fim de que seja oportunizada às partes a possibilidade de se manifestarem sobre a prova emprestada que serviu de fundamento à decisão impugnada, procedendo-se a seguir a novo julgamento, conforme se entender de direito. Bom, doutor, o voto do relator é nesse sentido, declarando nula a sentença e determinando o retorno do feito à origem. Vossa Excelência. Eu estou de acordo. Também, doutora. também. Tá. O caso aqui é diferente de um outro que a gente tem na pauta hoje também. Nesse caso, o outro ele não usou a prova emprestada, mandou trazer, não usou. Mas esse aqui, põe a prova emprestada, usa a prova emprestada inteira e sem dar vista, sem as partes concordarem. Aí tá difícil, tá? Obrigado. Processo por eu mesmo. Próximo é o número 2 da pauta. Processo 10.064, agravante. Açopalma, Companhia Industrial de Aços Várzea da Palma e agravado Josiles Mendes de Castro Veloso. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac e doutora Adriana Goulart Senorsini. Inscrito para ostentação, doutor Darcio Guimarães de Andrade, pela réia Açopalma, doutor Darcio não se encontra presente. Doutor Paulinelli. Eu estou conhecendo do agravo e, no mérito, estou negando provimento com custas pelo agravante. Doutora... Quem pode ser eu? Eu voto. Eu Estou de acordo acompanhei. com o voto, doutora Adriana também está de acordo, né? Sim. Então, Nani. Acabou. Agora a gente vai voltar na pauta da doutora Adriana, tá, doutora? Só que a doutora Juliana vota Adriana. nela. Tá. É porque teve uma inscrição no Tem 44 problema, da pauta, não. que não estava aqui. 44? Uma É. vez. Então ele tá lá embaixo, né? Não, a gente Ou ele já já fez entrou? a Já inscrição, puxou? já está em cima aí. É o último da inscrição aí. É o dela? É o dela. Só que aí a doutora 44. Juliana Vou vota. ter que esperar a Juliana antes de começar a manifestação. Sim. Deixa eu ver. Quebra de caixa. Tá demorando para abrir. Da caixa. Ela achou que tinha um monte. Inscrição de quê? Inscrição de que lado? Aham, você me falou de... Não. Deixa eu ver se agora a gente botou aqui. Ela botou pela recorrente, mas não dá pra confiar nisso. Não dá pra saber. Esperar ele averiguar e perguntar pra ele. Era a Juliana, né? Então a
gente volta na pauta de relatoria da doutora Adriana. O processo com inscrição é o número 44, processo 11.378, desculpa, recorrente Ana Maria de Castro Ferreira, recorrido Caixa Econômica Federal. Voto no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinetti de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Miguel Moraes Neto. Senhor é o doutor Miguel? Senhor é o doutor Miguel. O senhor está falando por quem, doutor Miguel? Pela Ana, pela recorrente. Pela Ana Maria? Sim. Pela recorrente. Tá, quem o relator? Posso adiantar, né? Melhor, Sim. né? Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto. No mérito, estou dando provimento ao recurso da reclamante para condenar o reclamado ao pagamento da verba quebra de caixa pelo período imprescrito, cujo valor será apurado de acordo com os regulamentos internos da reclamada. Ante a habitualidade da natureza salarial, há reflexos em férias acrescidas do terço, salários 300, horas extras e seus reflexos quitados, participação nos lucros e resultados, conforme normas coletivas aplicáveis, e fundo de garantia, incluído neste último as diferenças decorrentes das parcelas reflexas deferidas quando incidentes. Deferir os reflexos sobre a indenização recebida a título de incentivo à demissão, tendo em vista a natureza jurídica salarial da parcela, que integra a remuneração base da autora. Para fins do disposto no artigo 832, parágrafo terceiro da CLT, declarou que possui natureza salarial as seguintes parcelas: adicional de quebra de caixa e reflexo em 10º, férias usufruídas, mais 1/3 e horas extras. Inverteu o ônus da sucumbência nessa instância e fixou o valor da condenação em R$35 mil, com custo de 700 a cargo do reclamado, que fica desde já intimado nos termos do item 3 da súmula 25 do TST. Essa é a minha proposta de voto. Quer se manifestar, doutor? Senhor presidente, em primeiro lugar, só agradecer, doutora Adriana, por retornar. Estava lá na 8ª turma também sustentando e indagaria a Vossa Excelência, poderia aguardar eventual divergência. Sim, doutora Juliana. Inteiramente de acordo com o voto. Doutor Paulinelli. De acordo. Muito obrigado. Então, deixa eu já pregoar esse retirado da senhora, né? Já aproveitar que está na pauta dela. Então, já o processo número 16 de relatoria da doutora Adriana, processo 10.363, não é isso? 383, desculpa. Esse processo está sendo retirado de pauta a pedido da relatora. Tá. É o do sábado. É o do sábado. Isso. Acabou? Uhum.